a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém, Jesus. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Pai, fala conosco. Eu sou o mais necessitado de ouvir a tua voz, e nós estamos aqui para escutar a tua palavra, entender através da ação do Espírito Santo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Meus queridos, essa carta de Paulo a Timóteo, ela tem algumas, a Tito, não é a Timóteo, a Tito, ela tem algumas características interessantes. Tito foi um personagem bíblico que diz aí, olha aí nessa carta mesmo, no primeiro capítulo, no versículo 4, Paulo diz: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Então, Tito foi uma pessoa que, pelo que se entende aí desse texto, ele foi discipulado por Paulo. Ele era grego, e lá em Gálatas, capítulo 2, nos primeiros versículos, Paulo diz que Tito o acompanhou quando ele subiu a Jerusalém. E Tito, apesar que o nome dele não aparece no livro de Atos, mas ele desempenhou um papel assim importante no ministério do apóstolo Paulo. Por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, foi Tito que levou essa carta para a igreja de Corinto. E juntamente com Timóteo, eles eram assim como se fossem o braço direito e esquerdo de Paulo. Timóteo, Paulo deixou em Éfeso, e aqui está falando que Paulo, aí no versículo 5, diz que no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz a razão dele ter deixado Tito numa ilha chamada Creta. Creta era uma ilha grega bem grande, essa ilha, a maior ilha grega, e essa ilha tinha algumas características. Por exemplo, você vê filmes. Eu, quando era menino, gostava muito de assistir Jason e os Argonautas, aquelas coisas da Grécia, e normalmente essa mitologia, ela era originária dessa ilha. Então, nessa ilha, por exemplo, foi onde tem a lenda do Minotauro, aquele deus com D maiúsculo, que tem corpo de boi e cabeça de um homem, e também aquele falso Deus que a crença grega criou, um Deus falso chamado Zeus, que o Império Romano vai adotar, dizendo que é Júpiter. E esse falso Deus, ele tinha, dentro dessa mitologia, um comportamento deturpado. Esse Deus que eles cultuavam nessa ilha, ele tinha um comportamento deturpado, doentio. Por exemplo, ele aparecia para uma mulher, isso na cabeça deles, para uma mulher casada, na forma do marido daquela mulher. E aí o restante vocês imaginam o que acontecia. Então, a ilha de Creta, os habitantes dela, eles tinham uma péssima referência, eles tinham assim um comportamento, que Paulo vai citar aí um poeta grego chamado Parmênides. Paulo vai dizer que esse poeta até dizia que os cretenses, eles eram ventres preguiçosos, eram pessoas assim que tinham uma referência ruim. E essa crença desse Deus que tinha um comportamento deturpado, ela gerava pessoas com comportamentos deturpados. E Paulo passou nessa ilha junto com Tito. Paulo seguiu em frente, e de lá de onde ele foi, ele deixou Tito na ilha de Creta, e ele manda essa carta para Tito.
Então, essa carta tinha duas finalidades. A primeira, organizar a igreja, orientar a igreja. E segunda finalidade era que essa igreja organizada tivesse obreiros direcionados por Deus. Que você leia, por exemplo, a carta de Tito e a carta de Timóteo, elas têm muita coisa semelhante. E você fala assim, por que Paulo detalha aqui, por exemplo, diretrizes para idades? Por exemplo, aí mesmo, quando começa o capítulo 2, Paulo vai falar como é que as pessoas mais velhas devem se comportar na igreja. Então ele vai dizer, vê aí o capítulo 2, fala o que convém a sã doutrina. Os homens mais velhos sejam moderados, dignos de respeito, sensatos. Olha, o Espírito Santo falando comigo, que sou um homem já na terceira idade, com você, que é um homem na terceira idade. O que é que o Espírito Santo fala? Que nós devemos ser moderados, dignos de respeito, nós devemos ser sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. É muito feio, né? Um velho querer achar que ele é um rapazinho, né? Quer ser namorador, quer usar a mesma roupa de um cara de 25 anos. Cada coisa na sua idade, né? Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino. Me tornei homem, vou agir como homem. Vocês veem muitas pessoas aí que a gente fala assim, não amadureceu, né? Tem gente que é assim. Paulo está dizendo que nós, homens, devemos ter essas características aí. No versículo seguinte, no versículo 2, ele fala para as mulheres mais velhas. Uma mulher de cabelinho branco, se está branco, mas pinta, não tem problema nenhum, né? Não gostar de cabelo branco, mas é mais velha, o que ela deve fazer? Paulo vai dizer, ensinar as mais novas a serem boas esposas, a serem boas donas de casa, a respeitarem seus maridos. Então a mulher mais velha, ela deve ser esse exemplo. Não deveria uma mulher mais jovem ensinar uma mais velha. Isso é contra a ordem da natureza. Não é o certo você ensinar a sua mãe. O certo é sua mãe ensinar você. Mas se ela não for uma pessoa amadurecida, né? Quiser ser uma adolescente, né? Ter as reações de gente. Então a ordem fica invertida. Então a palavra de Deus está falando para você que é a mulher mais velha, que você deve ensinar. Está ali a irmã com a sua nora, né? A irmã tem que ensinar a sua nora, né? A nora ouvir, escutar, assimilar o bom conselho de uma pessoa que é um exemplo. Porque também não adianta não ser exemplo e querer aconselhar. Né? Não tem essa coisa de faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Bom, aí Paulo, depois que ele ensinou os homens e as mulheres, lá no versículo 6, ele vai falar para os jovens. E o que é que o jovem deve ser na igreja? Está dizendo aí, da mesma maneira, os jovens devem ser prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Ser prudente. Eu falei aqui para os irmãos que quando eu era novo, eu ficava até tarde para assistir luta de boxe. Aí Deus me corrigiu. Eu vi que aquilo não era bom, eu perdia meu sono por causa da luta de boxe. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus a se comportar. A palavra de Deus, ela exige prática, não adianta nada eu ter a Bíblia decorada. Eu já contei aqui que uma irmã, ela ia na casa dos outros, todo dia, 11 horas da manhã. E 11 horas da manhã está chegando a hora de quê? De almoçar. Aí ela ia todo dia. Um dia, ela leu lá em Provérbios 25. Retira o teu pé da casa do teu próximo, antes que ele se enfade de ti. Ela falou, eu não devo ficar na casa dos outros todo dia. Tudo tem limite, né, irmãos? Então a gente pode visitar as pessoas, mas se você for todo dia,
Daqui a pouco acaba o assunto. Uma vez o Socorro falou uma coisa muito certa. Ela falou: o crente começa a conversar com o outro. Chega a 20 minutos, acaba o assunto de Deus, ele começa a falar da vida alheia. Então a gente precisa ter cuidado para a nossa conversa não virar uma fofoca. A palavra de Deus está me chamando e chamando a você para praticar. Não adianta, se você ouve a palavra de Deus e ela não significa nada para você, Paulo vai falar mais na frente. A graça de Deus, ela nos educa. Quando Jesus entra na minha vida, ele entra para mudar, para ser um divisor de águas, para ser o antes e o depois. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus colocou uma coisa entre Israel e o Egito, o Mar Vermelho. Não tinha volta. Você não pode voltar para o mundo. Você não é do mundo. Você foi chamado por Deus. E você e eu temos o dever de darmos um bom testemunho. A referência do povo de Creta era negativa. Eu devo zelar pelo meu testemunho, pelo que os meus vizinhos falam de mim, pelo que os meus colegas da faculdade falam de mim, de você, né? Cada um sabe de si, como diz o ditado. Então veja se você tem sido um bom cidadão, se você paga as suas contas, se você não deu calote a alguém. Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Se você deve, não pode pagar, procura a pessoa, conversa com ela, diga que você vai pagar 50 por mês, mas não faça de conta que você não está nem aí. Você tem o dever. É isso que veio no meu coração, irmãos. Eu tenho o dever de zelar pelo meu testemunho. Você tem que ter um bom testemunho. E quando a gente vai chegar no texto propriamente dito, no versículo 11, Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora. E o que é que a graça faz? Veja o versículo 12. A graça nos ensina. Quando a graça de Deus chegou na minha vida, vamos dizer que eu era um cachaceiro, um exemplo. Tomava 10 cervejas. Eu trabalhei com uma sargento na marinha, que o almoço dela era um bife cortado em pedacinho e 10 cervejas. Sério, todo dia. E ela não ficava bêbada. Aí vamos supor que uma pessoa dessa se converta. Eu tomava 10 cervejas, né? Agora ela vai tomar só 5? Ela vai tomar só 4? Ou ela deve deixar a bebida alcoólica? Não é isso, irmãos. Então, a vida cristã ela é uma vida de prática. Quando Paulo fala da santificação, ele diz que quem despreza isso, por exemplo, eu estou falando com você da palavra de Deus. Então Paulo diz: quem despreza o conselho da palavra de Deus, ele não despreza o pregador, porque o pregador não é nada. Ele despreza o autor da palavra. Então Paulo diz: se alguém desprezar essas coisas, ele despreza Deus. E aí a graça de Deus não entrou na vida dessa pessoa. Eu colava em toda a prova na faculdade, agora eu só vou colar na prova de química. Não, eu vou estudar um pouco mais para eu não precisar colar. Amém? Porque eu tenho um nome em mim para zelar. Eu tenho um testemunho. Deus colocou em mim o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo no versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina aqui a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de que maneira? De maneira sensata. Paulo está dizendo a Tito que o evangelho
que Tito vai levar para a ilha de Creta, ele é capaz de mudar o comportamento daquela sociedade. Eu estou dizendo a você hoje, no mês de maio de 2023, que essa palavra que você está recebendo no seu coração, ela chega a você junto com a presença do Espírito Santo para te habilitar a ser o que a palavra de Deus diz que você deve ser. Oh, é muito difícil não pensar besteira. A Bíblia diz que nós devemos pensar no que é justo, sensato, puro e honesto. Por que eu penso besteira? Porque a minha cabeça ficou vazia. Se eu encher a minha mente com a palavra de Deus, não vai ter lugar para pensar em coisa impura. Já pensou, irmãos? Eu estou aqui, o pastor me convidou para pregar. Aí eu estava em casa ontem. Amanhã eu vou pregar. Aí eu pego, ligo lá a televisão, fico o dia inteiro na televisão. Aí chega de noite, saiu na televisão, depois ligo o WhatsApp, vou saber da notícia, papai vem aqui pregar. Eu vou ter alguma coisa para dizer? Se eu estou cheio daquilo lá, eu vou falar daquilo lá. Mas se eu me enchi, se eu meditei na palavra de Deus, se a palavra de Deus chegou à minha mente, ao meu coração, e eu disse, eu estou de acordo com a palavra de Deus, eu digo amém à palavra de Deus, então é a palavra de Deus que vai prevalecer na minha vida. Eu acho muito chato lavar louça. Lave louça louvando ao Senhor. Eu acho muito chato fazer comida todo dia. Mas se você não comer, você morre. Então faça comida louvando ao Senhor. Paulo está dizendo para nós, a graça de Deus, ela torna você uma pessoa sensata. Aleluia. A graça de Deus, ela mexe com você, ela torna você uma pessoa justa e piedosa. Amém, Jesus. Você era uma pessoa implacável. Eu não perdoo. Deus está dizendo, perdoe como eu te perdoei em Cristo. Se você não perdoar, você não é perdoado. Então seja sensato, libere perdão. Oh, meu pai me ofendeu, meu fulano fez isso. Diga, eu perdoo pela fé. Às vezes com lágrimas, Senhor, não sinto vontade, mas eu vou fazer porque a tua palavra diz, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede e os peixes vão vir. Os peixes da santidade, os peixes de uma mudança, os peixes de um fruto espiritual, porque Deus te designou para você dar fruto. Então Paulo está dizendo a Tito que essa graça, e observa que quando Paulo falou da vinda de Cristo, ele vai usar a mesma palavra para a volta de Cristo. Quando ele diz aí no versículo 11, ele falou dessa manifestação. Jesus se manifestou na sua vida. Eu já disse que eu nasci na idolatria. Meu pai era comunista, minha mãe era idólatra. Mas um dia o Senhor Jesus entrou no meu coração, entrou na minha vida, entrou na minha mente. Ele mudou o meu horizonte. Eu passei a enxergar espiritualmente. Como aquele cego, eu disse, eu era cego, mas agora vejo. Irmãos, eu lia obras esotéricas. Tinha um livro chamado A Terceira Visão, de um autor chamado Lobsang Rampa, dessa grossura, eu li aquilo e eu falava, Deus, eu quero te achar. Se eu te achar, eu vou te servir. O Senhor se revelou a mim. Ele mostrou que Ele me ama, Ele mostrou que Ele me criou para o louvor da glória dEle. E essa graça se manifestou na minha vida. Ele se manifestou em mim para me livrar desse mundo tenebroso. E eu disse que a mesma palavra que é usada para a vinda de Cristo, primeira vinda, ele usa também para a segunda vinda de Cristo, porque o texto vai falar isso. Quando você chega, primeiramente ele fala que a graça de Deus se manifestou. E mais na frente, no versículo 13, a minha vista está precisando de oração. Versículo 13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve uma manifestação de Deus na minha vida. Eu entendi quem era Jesus, quem é Jesus, que Jesus não está morto, mas que Ele está vivo. Com a presença de Jesus, a graça de Deus entrou na minha vida, mudou o meu modo de pensar, mudou minhas reflexões, mudou minhas leituras, mudou meus gostos, mudou o meu modo de, por exemplo, de ir à praia. Se eu ia na praia com a intenção, agora eu não vou mais com aquela mesma intenção. Eu posso ir na praia? Posso, para a glória de Deus. Eu estava lá em Campos, na casa da minha irmã, numa praia chamada Cruçaí. Eu ia na praia com meu cunhado. E quando eu estava no mar, o mar limpinho, eu dizia glória a Deus por esse mar. E meu cunhado não era crente, eu chegava em casa, depois minha irmã me contou. E ele ria de mim, porque eu louvava a Deus pelo mar. Mas eu estava na praia para glorificar a Deus, para admirar a obra de Deus, para dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, uma vez eu estava no carro com o pastor Sebastião, da Igreja Batista do Calvário, e ele disse: nós devemos sempre dar a vez ao outro no trânsito. E eu aprendi que eu devo ser gentil no trânsito. Você já percebeu como é que as pessoas são no trânsito? Elas acham que o carro é uma armadura, que ela pode botar o dedo para o outro, que ela pode xingar. Um crente, ele é uma pessoa transformável, ele deve ser gentil no trânsito. É ou não é, irmãos? Já pensou o crente xingando? Aí, o crente está lá, o pastor Silas está lá atrás dele, aí o irmão, seu filho e tal. O que o pastor vai pensar, né? E principalmente Jesus. Teve um irmão que falou assim: até 80, o anjo do Senhor está ao seu lado, que é a velocidade limite. Se você passar, ele sai. Uma vez eu era corredor, irmão, se Jesus me educou, eu ia para Campos e ouvi uma frase na estrada que mudou o meu modo de pensar. Tem uma placa ali antes de Macaé que diz assim: a velocidade que emociona é a mesma que mata. Não seja um corredor, seja prudente, seja cuidadoso. Muita coisa acontece com a gente por falta de, vamos dizer assim, de reconhecer essa graça, essa presença de Deus em nós. Quando você está no carro, o Senhor está com você. Então, você tem que ter cuidado, observar a lei de trânsito, para que não comece a chegar multa na sua casa. Tem uma amiga de Socorro que falou uma vez: eu fui para Araruama, chegou mais de 10 multas na minha casa. É isso que Deus quer? Que eu fique gastando meu dinheiro para pagar multa? Ou é melhor eu ser cuidadoso, respeitar as leis de trânsito, e aí o dinheiro vai sobrar para dar uma oferta, para dar uma cesta básica, para ter uma alimentação melhor? Ou é melhor eu ser um cabeça de vento e andar igual desesperado na estrada, sem sensatez, me arriscar a bater, ter um prejuízo? Eu digo sempre, né, quando eu vejo um acidente, acabou a pressa. Estava com pressa até ali, bateu, parou. Acabou a pressa da pessoa. Então é melhor ser cuidadoso. Sendo cuidadoso, a gente não está livre de ter um acidente, quanto mais se não for. Então o Espírito Santo está falando comigo, com você. Vamos ser sensatos, porque a graça de Deus está em nós. E Paulo diz aí no versículo 11, então, que essa graça se manifestou para nos educar. E a mesma expressão que ele fala, que ela se manifestou, ele vai falar mais na frente, nesse versículo 13, aguardando a manifestação de nosso Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos remir. Remir é comprar. Jesus te comprou na cruz. Eu quero dizer uma frase que veio no meu coração para você anotar e guardar. Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Ninguém diz amém? Jesus preferiu, ele tinha a opção de viver sem você. Ele podia largar você para lá e viver sem você, porque ele é Deus, ele se basta.
graça precisa influenciar a minha vida, influenciar o tipo de literatura que me atrai, o tipo de filme que me atrai. Tem filme que é demoníaco, tem literatura que é demoníaca, que a gente deve evitar, irmãos. Não é qualquer filme que você pode assistir, não. Tem filme que é satânico, feito por satanistas. Tem religiões que são satanistas. Tem culturas que são satanistas. E Paulo, nesse texto, ele mostra que a igreja ela tem a igreja de Deus tem duas características. Primeira, na conclusão aí no texto, Paulo diz que é um povo exclusivo de Deus. Então, a igreja tem duas características: exclusividade e pureza. Igreja é caracterizada por duas coisas. Primeiro, você é um povo exclusivo de Deus. Você não tem direito de falar o nome de deuses estranhos. Não fique falando o nome de entidades. O salmista ele vai dizer que eu não tomarei na minha boca o nome de deuses estranhos. Não fique repetindo o que os pagãos, o nome dos deuses dos pagãos, a não ser aqui que eu estou assim, fazendo uma pregação meio aula. Então eu não tenho direito de usar minha boca para tomar nome de Deus pagão, porque eu sou exclusivo de Deus. Jesus é meu e eu sou dele. Diga isso. Jesus é meu e eu sou dele. Amém? E outra coisa é a pureza. Paulo diz que ele purificou para si um povo exclusivamente seu, para se dedicar à prática de boas obras. E Paulo sabe que essa palavra vai atrair resistência, então ele diz: é isso que você deve, aí no versículo final, no versículo 15, e você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém te despreze, ninguém tenha desprezo por você. Olha, o pastor Silas falou aqui outro dia, é difícil pregar isso. No caso aqui, nesse caso aqui, não foi tão difícil para mim, mas eu me senti cobrado nessa palavra. Tem coisa em mim que precisa melhorar. Aqui não é a famosa frase, né? Paulo que bate Chico, bate Francisco. A cobrança que chegou para você chega para mim. Eu também me sinto cobrado nessa palavra. Eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, me adequar a essa palavra. Seja uma senhora, seja um senhor, seja um jovem. Paulo fala também dos escravos, né? do empregado, para que ele não seja um subordinado. Eu lembro de uma senhora crente que ela falou, ela é empregada doméstica, ela disse: eu oro para eu não quebrar nada na casa da minha patroa. Olha que senso da graça de Deus. Quando eu estiver limpando a casa da minha patroa, eu oro em casa antes, para Jesus não deixar nada cair, não danificar o que é da minha patroa. Isso é um senso da graça de Deus. É um senso de que eu sou diferente, não sou melhor do que ninguém, mas sou diferente. A doutora Esther, da Igreja Batista do Calvário, obstetra, ginecologista, ela não operava ninguém sem orar. O dia que um paciente morreu, na mão dela, ela caiu no choro, fugiu do alcance dela, mas enquanto ela pôde, ela orou por todos os pacientes. Então o que você vai fazer, faça assim, com esse senso da graça de Deus na sua vida, porque você é um povo exclusivo de Deus. Eu concluo com essa palavra. Que Deus te abençoe. Saia com essa certeza, você é um povo exclusivo de Deus. E eu vou repetir a frase que eu falei: Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Amém? Vamos ficar de pé?